Olá, senhores. Estamos aqui mais uma vez, só que agora eu venho compartilhar com vocês o andamento do nosso conteúdo, né? Para a aula de hoje, eu tenho para falar para vocês a respeito do campo eletrostático. Pessoal, o campo eletrostático também é conhecido como campo elétrico, tá bom? Assim como o campo gravitacional, já que o campo gravitacional ela acaba tendo uma influência por uma concentração de massa, o campo elétrico ele é um pouco diferente. Ele já vai ser uma região delimitada pela presença de uma carga. Essa carga só precisa estar em repouso em uma determinada localidade e ela vai gerar em torno dela uma região de campo eletrostático, que é o que nós vamos estar chamando daqui para frente de campo elétrico. Vejamos aqui o primeiro caso. Ó. Digamos que nós tenhamos aqui uma carga isolada, Qzão. Essa carga Qzão aqui, eu vou estar denominando como sendo uma carga fonte. É uma carga que vai gerar, obviamente, uma região de influência elétrica. Tá bom? Então, digamos que eu tenho aqui essa carga Qzão, ela por si só gera uma região em sua redondeza. Essa região, ela apresenta uma influência elétrica, por isso eu vou estar chamando essa região de campo elétrico. E ao colocar qualquer carga de prova, uma carga teste, em suas proximidades, ela vai acabar sofrendo, né, a influência devido à sua interação com este campo. Neste caso, ao colocar uma carga positiva, essa carga positiva ela vai sofrer uma repulsão da carga fonte, tá? Uma vez que ela é depositada nessa região. Digamos que eu coloque aqui uma outra carga Q2 de prova, negativamente colocada aqui nessa região, ela vai acabar sofrendo uma interação, tá, com a carga fonte, devido a ela apresentar uma carga negativa, ela vai acabar sofrendo uma atração pela carga fonte, ou seja, ela acabou sofrendo uma interação eletrostática só pelo fato dela apresentar carga elétrica, tudo bem? Agora, esse campo elétrico, dependendo da configuração de carga que ele vai estar apresentando, ele vai ter orientações, ele vai ter uma medida, ou seja, ele vai ter uma intensidade, ele vai ter um sentido. Por isso, é importante a gente daqui para frente, denotar o campo elétrico como sendo um vetor. E o fato dele ser um vetor, ele tem que apresentar três elementos fundamentais que o caracterizam de tal forma. Como, por exemplo, o módulo, para poder medirmos a intensidade do campo elétrico, basta que a gente pegue aqui a força elétrica que vai estar agindo sobre a carga pela unidade de carga presente. Por isso, a unidade no sistema internacional do campo elétrico é Newton, que é a unidade de força, por Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. A direção estabelecida por esse campo elétrico vai acabar obedecendo o mesmo da força elétrica. Para onde quer que esteja sendo orientado a direção da força elétrica, para lá também vai estar sendo colocado a direção do campo elétrico. Porém, o sentido é uma coisa que você necessita ter um pouco mais de atenção, porque se a carga depositada na região de campo ela for positiva, o campo elétrico e a força elétrica eles terão tanto a mesma direção como também o mesmo sentido. Já a carga depositada na região de campo elétrico, se ela for negativa, o campo elétrico vai estar apontando em um sentido e a sua força elétrica apontando em outro sentido. Moçada, muita atenção para esse detalhe, tá? Isso aqui é campeão de questões em provas de vestibulares. Então, vocês têm que ter muita atenção com relação à carga que vai ser depositada na região de campo elétrico. Então, se ela for positiva, o campo, tá, e a força elétrica apresentarão tanto a mesma direção quanto o mesmo sentido. Porém, se a carga for negativa, tanto o campo quanto a força apresentarão sentidos
contrários. Por exemplo, aqui, ó, como a força elétrica está apontando para frente, o campo elétrico também vai estar apontando aqui para frente. Neste caso, como a carga é negativa e a força está para dentro, logo o campo elétrico ele vai ter que estar para fora. Porque quando a carga é negativa, o campo e a força eles apresentam orientações contrárias. Estão na mesma direção, porém o sentido é oposto em relação ao outro. Outra coisa também que eu quero frisar contigo é que quem vai poder desempenhar movimento diante de uma carga elétrica é a força. O campo, ele apenas é a influência criada por uma carga, tá? Ou seja, a gente vai ver daqui a pouco que ele vai poder ser tanto de aproximação quanto de afastamento. Isso é importante para nos orientar a respeito da força. A força, sim, é o elemento que é capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um determinado corpo. Isso vale para a carga elétrica também. Bem, assim como a gente pode calcular o campo tendo a força elétrica pela carga, eu também poderia calcular a intensidade do campo sem ter as cargas de prova. Porque, olha, se eu quero saber qual o valor do campo, digamos aqui, ó, eu quero obter o valor do campo nesse ponto A. Esse ponto A ele está a uma distância da carga. Será que esse valor do campo no ponto A é a mesma coisa do que eu calcular o valor do campo lá naquele outro ponto B? A está a uma distância A, B está a uma distância B. A gente vai ver que não, porque quanto mais próximo eu estiver da carga que gera o campo, mais forte ele vai ser. Ou melhor, é mais intenso ele tende a ser. E como é que eu consigo mostrar isso? Gente, pela definição inicial do campo elétrico, como sendo força por unidade de carga, eu sei da aula anterior, dada pela lei de Coulomb, que essa força eletrostática, que é a força de interação entre duas cargas, é dada como sendo a constante eletrostática, carga, neste caso fonte, carga de prova, dividido pelo quadrado da distância. E ao unir essas duas relações fundamentais, ou seja, ao colocar no lugar da força K, Qzão sobre R quadrado, eu vou notar que a minha expressão para a força, ou melhor, para o campo elétrico, vai ficar da seguinte forma: K, que é a constante, Qzão, carga-fonte, carga de prova, pelo R quadrado. Mas lembra que lá embaixo eu também tenho o Qzinho. Logo eu posso simplificar o Qzinho e a minha expressão, então, passa a ser que o campo elétrico, ele depende basicamente da carga que gera o campo e da distância onde eu quero efetuar esta medida. De tal maneira que quanto maior for a distância a ser considerada, menor tende a ser o valor do campo elétrico. Muito parecido, né, gente, com o que acabou acontecendo lá na lei de Coulomb. Quanto maior tende a ser a distância entre as cargas, menor tende a ser o valor da força. Graficamente, a gente poderia então dizer que o campo elétrico em função da distância tem um comportamento gráfico muito parecido com o que a gente já havia visto lá na lei de Coulomb. Então não esquece, se você ainda não viu a aula anterior, muito importante e serve como pré-requisito para essa aula de hoje. Então volta lá e assiste. Bem, vamos pegar aqui o primeiro exercício, pessoal, ó, que diz assim: uma carga de prova pontual, Qzão, positiva, gera no espaço um campo elétrico no ponto P, a 0,5 metros dela. O campo tem intensidade, como ele está colocando aqui, ó, de 7,2, 10 elevado a 6 newton por coulomb. Ó, sendo o meio vácuo, onde K0 vale, que é a constante eletrostática do meio, que no caso é o vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9, unidade de sistema internacional, ele pede para a gente determinar o valor de Q.
Observa que eu tenho duas equações, como eu mostrei para vocês. O campo elétrico ele pode ser a força elétrica pela unidade de carga, ou o campo elétrico ele é a constante eletrostática, carga que gera o campo pelo quadrado da distância. Então, a gente nota que eu tenho o valor do campo elétrico, tenho o valor da distância, tenho o valor do carro. Então, eu não posso aplicar a primeira, porque ele quer saber o valor da carga elétrica. E pela primeira, eu só poderia obter o valor de quem? Força elétrica, tá? E o Qzinho é a carga de prova. E ele está falando que não é a carga de prova que é colocada, e sim uma carga que vai gerar um campo. Qual é a ideia que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma carga pontual Q, e essa carga pontual Q vai gerar um campo. E um ponto P, como ele coloca aí, a uma distância de 0,5 metros, eu quero determinar o valor, ou melhor, eu tenho um campo elétrico nessa posição, como ele está colocando lá, ó, 7,210 elevado a sexta Newton por Coulomb, tá bom? Então, portanto, eu devo aplicar a segunda equação, onde o campo, deixa eu colocar aqui embaixo, é igual a constante eletrostática, a carga que gera o campo pelo quadrado da distância. O campo vale 7,210 elevado a sexta. A constante eletrostática do meio, que nesse caso é o vácuo, 9 vezes 10 a 9. Aqui eu tenho o valor do Q que eu quero obter, e o R, que vale 0,5 ao quadrado, pessoal, tá bom? Ó, isolando o que que eu consigo obter? Observa que eu tenho 0,5, perfeito? 0,5, se você tiver ele ao quadrado, eu passo a ter 0,25. Deixa eu só dar uma organizada nisto bem aqui, ó. Deixa eu dar uma organizada aqui, pessoal. Então, eu tenho 7,210 elevado, deixa eu ajeitar de novo aqui que não ficou legal. Eu tenho 7,210 elevado a sexta de um lado é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, quezão, dividido por 0,25. Bem, eu poderia até pegar aqui, ó, e passar, né, multiplicando 0,25 vezes 7,2. E se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar um valor de 1,8. Vamos multiplicar, então vai ficar 1,8, 10 elevado a sexta. E o 9 vezes 10 a 9 está multiplicando o quê? Ó? Já viria para cá, né? 9 vezes 10 elevado a 9. Isso aqui seria igual ao quê? Tá bom? Então, se tu pegar 1,8 e dividir por 9, eu passo a ter um valor 0,2 aqui, ó. Então, o Q é igual a 0,2. Lá em cima, deixa eu ajeitar de novo aqui que está emendando. Eu tenho 0,2, 10 elevado a sexta. Como 10 elevado a 9 está embaixo, se ele vier para cima, a única coisa que vai acontecer é trocar o sinal do expoente, tá bom? Então, fazendo essa conta, eu terei 0,2, tá? Vezes 10 elevado a menos 3. Como aqui eu tenho valores inteiros, ó, quando eu andar com a vírgula mais uma casa para a direita, eu vou verificar que eu terei um aumento de uma unidade lá na potência de 10. Então, vai ficar assim, 2 vezes 10 elevado a menos 4, como é carga elétrica, tem que ser dada em Coulomb. Por isso, a alternativa correta, letra A. Bora ver uma outra aqui? Então, uma outra questão aqui, deixa eu trocar a cor para o branco. Está aqui, ó, a cor da caneta branca. Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6, é colocado em um certo ponto no espaço
e haja uma força de intensidade 0,8 newton. Das paralisações gravitacionais, a intensidade do campo elétrico nesse ponto é de quanto, gente? Ó, neste caso, ele quer que você calcule o campo, mas ele já está te dando o valor da força elétrica e também está te dando a carga de prova. Que ele está dizendo que a carga é colocada em um certo ponto do espaço. Então, acaba sendo a carga de prova. Como a nossa força vale 0,80, que é a mesma coisa que 0,8, dividido pela carga de prova, que é 2, 10 elevado a menos 6. Então, 0,8 dividido por 2 vai me dar 0,4. Como o 10 a menos 6 vai trocar aqui, ó, né? Vem para cima, então vai ficar 10 elevado a mais 6. Como eu tenho 0,4, eu posso, se eu andar uma vírgula para a direita, neste caso, diminui uma unidade lá no meu expoente. Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a quinta. Aqui é 4 décimos. Se você multiplicar com 10 a sexta, tá? É como se você estivesse pegando aqui, ó, 4 sobre 10 vezes 10 elevado a sexta. Então, é como se estivesse simplificando um 10 daqui. Logo, vai ficar 4 vezes 10 elevado a quinta Newton por Coulomb. E como alternativa correta, eu teria o item E como alternativa correta, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui ao que a gente aprendeu. E eu quero dizer para ti que questões como essa também caem na prova do Enem. Eu vou já mostrar uma situação bem prática para vocês. Ó, ele pergunta na terceira questão, qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico que funciona à distância até a carga pontiforme geradora. E a gente viu que o comportamento do campo elétrico em função da distância, ele varia com o inverso do quadrado da distância. E toda vez que uma grandeza é inversamente proporcional à outra, ou nesse caso é inversamente proporcional ao quadrado, também vale, o gráfico disso aqui é uma hipérbole, tá? Então, a gente também viu isso na aula anterior. Então, a alternativa correta é a letra E. E como eu falei para vocês, uma questão como essa tem possibilidade na prova do Enem. Ó, na prova do Enem foi cobrado assim, ó, um pente plástico, tá? É atritado com uma toalha seca. A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos. Eles são atraídos. Para que eles sejam atraídos, tem que ter força para poder gerar movimento, tá? E acabam grudados ao pente, como mostra a figura. Nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicado pelo fato de os papeizinhos, letra A, serem influenciados pela força de atrito que ficou retida no pente. Gente, a força de atrito ficar retida no pente é loucura isso aí, está completamente errado o item A. B, serem influenciados pela força de resistência do ar, pelo amor de Deus, gente. Força de resistência do ar também é um tipo de força de atrito, não tem nada a ver com o fato da atração desses pedacinhos de papel. Letra C, experimentarem um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas, correto. No momento que eu atrito o pente, o que acaba acontecendo com o pente? Ele vai ficar eletrizado. Ele ficando eletrizado, ele fica com carga, tá? E ele ficando com carga, ele é capaz de gerar um campo. E ele gerando um campo, ele acaba tendo influência de forças elétricas, tá bom? Então toma cuidado, porque uma questão como essa você não pode errar, tá? Porque ela é uma questão muito fácil e ao ser cobrado como essa, tenho certeza que o teu concorrente não vai errar se ele tiver visto esse assunto. Bem, vamos lá então aqui, ó. As linhas de campo, gente, em cargas elétricas, elas têm duas configurações importantes, ó. Primeiro que se a carga for positivamente eletrizada, ela vai apresentar as suas linhas de campo saindo dela.
É o que eu apresento aqui e apresento aqui embaixo numa visão tridimensional, ó. Então, as linhas de campo, diante de uma carga positiva, saem. Já se eu tiver uma carga negativamente eletrizada, a linha de campo tende a entrar. Então, elas chegam na carga negativa, porém, elas saem da carga positiva. Deixa eu até reforçar isso aqui. Tem um sinalzinho de mais no interior. Bem, já quando eu tenho um dipolo elétrico ou carga de mesmo sinal colocada em suas proximidades, eu tenho duas configurações para mostrar para vocês. Primeiro, para um dipolo elétrico. Por que dipolo? Porque eles apresentam cargas opostas. Dipolo vem dois polos, tá bom? Então, aqui eu tenho um dipolo, ó. E nesse dipolo, o que acontece? A linha de campo sai nesse caso aqui, ó. As setinhas estão indicando que está saindo do vermelho, então o vermelho é positivo e está chegando aqui no preto, ó. Então, significa dizer que o preto ele é negativo. Já para uma situação, observas aqui, ó, uma situação como essa, nós teríamos duas cargas idênticas aqui, ó. E duas cargas idênticas, apesar da seta não mostrar isso, tá? Essas cargas são idênticas, vão gerar campos de repulsão nesse caso aí. Então, as linhas de campo não se cruzam, tá bom? E não são fechadas, quer dizer, acabam não se fechando entre si, tá bom? Aqui, então, eu mostro a configuração, ó. A linha de campo sai do positivo e entra no negativo, como eu falei, o dipolo elétrico. E aqui eu tenho uma imagem experimental de linhas de campo que foram geradas na fibra de coco imersa no óleo. Então, observa que experimentalmente as fibras de coco acabam apresentando uma configuração e até mesmo revelando, né? Revelando as linhas de campo, que são linhas imaginárias. Porém, ao revelar as linhas de campo, por meio das fibras de coco, é capaz da gente perceber que o que a gente mostra de forma imaginária acaba sendo revelado de forma real pelas linhas de coco, fibras de coco, tá bom? Bem, pessoal, observações aqui na frente muito, mas muito importantes. Então, anotem bem isso na mente de vocês, ó. Quando eu tiver linhas de campo elétrico, tá? Isso vai valer a mesma maneira para campo magnético. O vetor campo elétrico, ele sempre vai ser tangente a essas linhas de campo. Então, aqui eu tenho, digamos que isso aqui sejam as linhas de campo elétrico, mas no momento que você tomar o vetor campo elétrico, ele tem que ser tangente a essas linhas de campo. Agora, se o campo elétrico ele for constante, acaba tendo uma coincidência, tá? Entre o vetor campo elétrico e as próprias linhas de campo. E a gente vai também notar que quanto mais concentradas as linhas de campo estiverem, maior vai ser a intensidade. Dois pontos colocados na linha de campo, observe que as linhas de campo aqui estão mais concentradas do que em dois, por isso o campo elétrico representado no ponto 1 é mais intenso do que no campo 2. Aqui eu tenho uma imagem, mais uma vez, das fibras de coco imersas no óleo, revelando o campo elétrico uniforme. É para mostrar para vocês que o campo elétrico uniforme, ele tem aqui uma distribuição das suas linhas simétrica. Então, igualmente espaçada, quando há uma distribuição simétrica, tá? Perfeita aqui de cargas elétricas sobre as plaquinhas para poder gerar esse campo elétrico. Então, mediante a isso, qualquer lugar que tu vai medir o campo elétrico, ele acaba tendo o mesmo valor, tá bom? Ou seja, ele tem a mesma intensidade, tá bom? Bem, e quando eu tenho um campo gerado por uma carga positiva, nós já vimos, esse campo, ele vai gerar linhas que saem dele. E isso é comprovado, cara. Observa o seguinte exemplo aqui, ó. Quando eu coloco uma carga positiva no interior de uma região de campo gerado por uma carga também positiva, há uma força de repulsão entre eles.
né? Então, aqui é uma força de repulsão. No momento que eu coloco a carga teste aqui, imediatamente ela é expulsa do campo. Mas, como a carga que eu coloquei também é positiva, então o campo e a força elétrica eles têm que estar para onde? Para fora. Observa que o campo elétrico gerado pela carga, né, fonte, está para fora o campo elétrico. Olha aí, ó. E se você colocar uma carga negativa, vai continuar para fora, como pode ser observado aqui, ó. Ele está para fora. Esse campo, ele está para fora aqui, como a gente está notando. Mesmo a carga sendo negativa, esse campo ele está para fora. Observa, carga negativa acaba sendo atraído pela carga positiva, que é a carga fonte. Então, a força elétrica está para dentro, porém o campo está para fora. Por isso que esse campo gerado por uma carga positiva é chamado de campo de afastamento. Ao contrário disso, nós temos o campo de aproximação, que já é gerado por uma carga negativa. Ao colocar as cargas teste no seu interior, coloquei uma carga positiva. Então, ele é atraído pela carga fonte, tá vendo? Então, aqui está sendo atraído pela carga fonte. Como a carga é positiva, o campo está sendo também orientado na mesma direção, em sentido da força. Se você colocar uma carga negativa, haverá uma força de repulsão. Olha a força para fora. Como a carga é negativa, o campo tem que estar para dentro, contrário à força. Tá vendo? Então, se a carga é positiva ou negativa, sempre o campo vai estar apontando para onde? Para dentro. Tá vendo? Por isso ele é chamado de campo de aproximação. Isso é muito importante que eu estou falando. Tem situações que você não consegue resolver o exercício se você não lembrar dessas configurações de campo elétrico. Então, fica atento. Bem, vamos pegar aqui mais um exercício. Diz assim, ó. Uma fonte emite elétrons, prótons e nêutrons que são lançados no interior de uma região onde existe um campo elétrico uniforme. As partículas penetram perpendicularmente às linhas de campo. Três partículas emitidas atingem o anteparo ar, nos pontos P, Q e R. Podemos afirmar que essas partículas eram respectivamente. A primeira foi lançada e não sofreu desvio nenhum, P. Gente, se o P não sofreu desvio, ele não tem carga elétrica. Então, o P, ele acaba sendo o nêutron, tá bom? Como essa carga que vai atingir o anteparo A no ponto Q foi para baixo, então, no momento, para ela poder ir para baixo, ela teve que ser desviada. Então, se ela foi desviada, ela foi repelida pela placa de cima e atraída pela de baixo. Tá? Para isso, essa carga tem que ser positiva, porque ela vai ser repelida pela placa de cima e atraída pela de baixo. Então, Q teria que ser próton, que é positivo. E o R, adivinha, também tem que ser um próton, tá? Porque ele também tem o quê? Um desvio para baixo. Então, a alternativa correta teria que ser nêutron, próton, próton, letra E. A alternativa correta para a questão número 5. Bora para mais outra aqui, moçada. Meteorologistas mediram a distribuição de cargas elétricas no interior de uma das nuvens de tempestade, chamada cumulonimbus, e encontraram um perfil para a distribuição de cargas elétricas semelhantes ao mostrado na figura abaixo. Nesta figura é mostrado ainda o solo sobre a nuvem, que fica carregado negativamente por indução, através dos pontos X e Y, Z e W em destaque. Desse modo, entre a parte superior e a parte inferior da nuvem, importante essa informação, ó, entre a parte superior e a inferior da nuvem, bem como entre a parte inferior da nuvem e o solo, são produzidos campos elétricos da ordem de 100 volts por metro. Pode-se afirmar que o sentido do vetor campo elétrico nos pontos X e Y e Z e W é respectivamente de que forma? Gente, X e Y
Lembrando, a linha de campo sai do positivo e entra no negativo. Então, a orientação, tá, do campo elétrico entre x e y seria vertical e para baixo, tá bom? Então, vertical para baixo teria a letra A, teria a letra D. Entre Z e W, a linha de campo estariam para cima. Sai do positivo e entra no negativo. Então, de baixo para cima. Então, observa, primeiro eu tenho para baixo, depois eu tenho para cima. Então, a alternativa correta, para baixo e depois para cima. Letra A seria o item correto para o exercício de número 6. Bem, agora eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito importante quando se faz cálculo para campo elétrico. Porém, nessa primeira situação, eu só mostrarei para vocês como faremos para possivelmente determinar esse campo. Duas cargas elétricas positivas de módulo Q. Então, aqui tem Q. Estão posicionados nos vértices de um triângulo equilátero. Se o triângulo é equilátero, todos eles têm a mesma distância. Tá? D, por exemplo, aqui. Ó. E disse que é L, né? Então, bora colocar L. Se é L, é L, tá bom? Então, vamos colocar aqui, uma vez que ele falou que é L, apagar aqui, ó. Ele disse que o lado do triângulo equilátero vale L. L aqui, L ali. Sabendo que a constante eletrostática do meio vale K, determine a direção e o sentido do campo elétrico, tá? Resultante no ponto P. Ou seja, ele só quer que você indique para onde vai estar o campo elétrico. Observa que a primeira carga, tudo bem, eu sei que é Qzinho aqui, mas vou chamar essa carga de 1 e vou chamar essa outra carga aqui de 2, só para poder especificar o campo elétrico que eu estarei mencionando. A carga 1, ela vai gerar lá naquele ponto P um campo de afastamento. Mesma direção e sentido aqui, ó, do prolongamento da reta. Então, aqui eu teria o campo elétrico gerado pela carga 1. Como a carga 2 também é positiva, ela vai projetar um campo de afastamento lá no ponto P. Tá? Como esses dois campos, lembrando, são vetores, cara, a gente viu como revisão lá na aula anterior. Então, volta mais uma vez e olha a aula anterior. Muito importante. Eu observo que o triângulo equilátero, ele é aquele triângulo que, além de ter os 3 lados iguais, ele tem os 3 ângulos iguais no interior. Então, se a soma dos ângulos internos do triângulo vale 180, e eu tenho 3 ângulos iguais, então significa dizer que eu tenho 60 graus aqui, 60 graus aqui e 60 graus aqui. Quando eu somar os 3, eu teria um total de quanto? 180 graus. E como esses dois vetores são opostos pelo vértice, então o ângulo aqui entre eles também será 60 graus. Marcelo, como eu farei agora para saber o campo elétrico resultante? Você vai montar uma reta paralela. Eu não gostei dessa reta aqui, desta cor. Deixa eu apagar aqui essa cor. O que tu vai fazer aqui, ó? Você vai montar uma reta paralela ao primeiro vetor e uma outra paralela ao segundo vetor. E de um vértice a outro você liga para indicar a direção e o sentido deste campo elétrico. Tá vendo? Então, esse campo elétrico ele vai dar na vertical de baixo para cima. Então, tá aí o exercício número 7. Bora ver o número 8? Ó, o número 8 só está para baixo, mas mudou algumas coisinhas aqui, ó. Duas cargas elétricas de módulos iguais e sinais opostos, Qzão e menos Qzão, colocados no vértice de um triângulo equilátero mais uma vez, originam no vértice C um vetor campo elétrico, representa o sentido e a direção do campo elétrico resultante. O que muda de um para o outro? Que aqui o sinal é negativo e está para baixo agora. Como a primeira carga, de novo, eu vou dizer de 1 e vou chamar essa aqui de 2. Ó. A primeira carga 1 vai gerar no ponto C um campo de afastamento. Está aqui ele. Ó. Então, eu tenho o campo elétrico 1 de afastamento.
Já a carga elétrica 2, ela vai gerar lá em C um campo de aproximação, porque ela é negativa. Ó. Então, ela vai gerar aqui um campo elétrico 2 de aproximação. E eu observo que há um ângulo formado entre eles, que ainda não sei qual é, mas como ele disse que o triângulo, mais uma vez, é equilátero, então esse ângulo bem aqui vale 60 graus, igual como a gente viu na questão número 7. Como o ângulo inteiro vai de 180, então, para dar 180 aqui, fica faltando quanto? 120 graus. Aí vai dar 180. Então, eu sei que o ângulo formado entre o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2, 120 graus. Bem, como é que eu vou fazer para poder obter o resultante? De novo, você vai montar a regra do paralelogramo, que é montar a reta paralela ao primeiro vetor e paralela ao segundo vetor, tá? Faz de conta que esteja paralela ao primeiro, tá aqui, ó, e essa reta paralela ao segundo do mesmo tamanho. E aí eu tenho a orientação do campo elétrico resultante lá naquele ponto C. Então é dessa maneira que eu terei que agir quando eu tiver que representar campos elétricos a uma determinada distância. Eu tenho que saber se é aproximação, eu tenho que saber se é afastamento. Vai ser de aproximação toda vez que a carga for positiva. Desculpa, negativa. E vai ser de afastamento toda vez que a carga for positiva. Então, tu não pode esquecer esse detalhe. Reveja de novo lá depois no vídeo, como a gente fez para a carga 1, como a gente fez para a carga 2. Ambos são positivos, por isso que gera um campo de afastamento. Essa aqui é positiva, gera campo de afastamento. Essa aqui é negativa, gera campo de aproximação. E para poder obter a representação do vetor campo elétrico resultante, para indicar a direção e sentido, você monta a regra do paralelogramo, que é montar uma paralela à primeira, paralela à segunda. Então, moçada, espero que vocês tenham curtido aí a nossa aula de hoje, com muita atenção, né? E aproveita, né? Faz aí o compartilhamento dessa aula e curta a nossa página em nossas redes sociais. Então, até a próxima aula. Tchau!